Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz a todos. Que maravilha desfrutarmos de um tempo como esse. Eu quero chamá-los para dois textos nessa manhã. O Elbis nos falou a partir de Marcos, capítulo 16, e ele foi discorrendo, e quando ele entendeu o que deveria, ele parou, entendeu? E disse que Deus lhe havia dado graça para ir até ali. Então eu quero contar com a mesma graça, o mesmo favor de Deus, para fazer o caminho inverso, entendeu? Eu vou chegar onde o Elbis parou, entendeu? Vou chegar onde ele parou. E aí será um caminho que a gente vai construir. Para isso eu preciso de dois textos nessa manhã. O primeiro deles, Gálatas, você pode abrir. Carta de Paulo aos Gálatas, ou seja, aos discípulos que viviam na região da Galácia. Você pode abrir para o capítulo 4. Aos Gálatas, capítulo 4. Depois disso, nós vamos fazer um correlato para a nossa compreensão ficar plena. Primeiro livro, o livro das origens, Gênesis, no capítulo 3. Então, Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, nos dizem assim: Quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou no seu filho, nascido de uma mulher, sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei, a fim de sermos adotados como filhos. Então, nessa manhã, como hoje é um dia alusivo, convencionou-se chamar de Dia das Mães. Pedro também foi muito feliz quando nos precedeu, falando acerca desse dia. Então eu vou fazer uma síntese de tudo que a gente conseguiu ouvir até aqui e dar minha contribuição também. Então, nessa manhã, a proposta que está no meu coração é falar acerca do modo como a Trindade escolheu a maternidade para salvar a humanidade. Então, vem comigo exatamente para Gênesis no capítulo 3. De todo o meu coração eu quero ser sucinto, então eu vou compensar talvez aquilo que eu não vá dizer lendo o texto. Então vou ler o capítulo todo, entendeu? Vou fazer essa equalização, entendeu? Eu leio o texto, você vai ter contato com o texto todo, ele por si falará-nos muito, e eu vou dar minha breve contribuição. Então é assim, Gênesis capítulo 3, começando do verso 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Primeira pergunta do universo. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Se você prestou atenção, houve um acréscimo aqui. Deus disse para não comer, mas Deus nunca disse para não tocar. Aí o capeta, que nunca deixa de ser diabo, olha a resposta. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mentira. O ser humano original já conhecia o bem e o mal, ele já sabia o que era bem e já sabia o que era mal. Porque o relacionamento aqui antes da queda tinha um nome, chamava heteronomia. O que é isso? Nós sabíamos o que era certo e errado, não em nós mesmos, mas porque alguém disse para nós. A pessoa que disse para nós o que era certo e errado é a Trindade.
Ele disse, tudo está liberado, 99% de possibilidade, fica à vontade, pode comer de todas as árvores que há no jardim. Entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que dela comerdes, morrendo morrereis. É isso que quer dizer o texto no original, morrendo morrereis. Porque tem gente que falece, mas não morre. E tem gente que, entre aspas, estando viva, já está morta. Quando morre é que descobre que estava morta o tempo inteiro. Então a ideia aqui é das mortes que a gente precisa resolver. São 3 mortes. Tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. Então, quando Deus diz, no dia em que dela comerdes, morrendo, morrereis. E uma vez eu fiz essa pergunta para o meu amigo Stanley, eu falei assim, Stanley, por que os caras não morreram naquele dia? Aí ele ficou abafado, entendeu? Eu estava só provocando. Eles morreram naquele dia, espiritualmente, só não morreram fisicamente. Então esse é o segredo. Continuando o texto, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Pausa. Desde esse dia, nunca houve uma só oportunidade em que a humanidade, em podendo fazer algo, não estendeu a mão e tomou. Não existe esse dia. Nenhum limite ético nos para desde então. Em podendo fazer algo, você não fala assim, não vou fazer não, que não sei as implicações. Por exemplo, quem trabalha aí na questão biogenética sabe disso, as implicações. Os caras estão brincando de ser Deus agora. E ninguém para esse negócio, entendeu? Então, concupiscência dos olhos. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Desde esse dia aqui, a nossa transparência foi para o beleléu. Acabou. Agora, todos nós, de algum modo, estamos metidos aqui nessas folhas de figueira, tentando resolver os nossos problemas por nós mesmos e com muita máscara. É muita camada. É muita camada. Verso 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, ou seja, na viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus tinha uma proposta de arrazoamento com o gênero humano, de modo que a cada virada de dia ele aparecia para saber como foi. Então, nesse momento, começou um problema. Observe o verso 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? É lógico, claro e evidente, que essa pergunta aqui não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com localização. É uma pergunta de cunho existencial. Deus está querendo saber assim, o que você fez? Entendeu? Porque se Deus é Deus, só Ele pode lançar a mão desse título. Por exemplo, só um ser que seja onipresente, nesse caso, e onisciente, e onipotente, pode lançar a mão do título Deus. Então, quando ele pergunta onde estás, um ser que é onisciente, onipresente, não precisa perguntar para ninguém onde está. Não precisa. Ele sabe. Então, a pergunta aqui, muito embora ela seja curta, ela é uma pergunta perscrutadora. Era para o cara dizer a verdade. Eu, completamente perdido, totalmente alienado, desnorteado, sem saber o que está acontecendo, tá brabo o negócio para mim. Observe o que acontece na sequência. Respondeu-lhe o homem, ser humano do sexo masculino. E quando Deus chamou, ele não chamou o ser humano do sexo masculino, porque Adão não é o nome do ser humano do sexo masculino. Adão é o nome do casal. Quando ele chamou Adão, tinha que aparecer os dois, já apareceu só o cara. Já deu ruim. E aí ele responde assim, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Desde esse dia, a voz de Deus nos causa medo, entendeu? E a gente sempre se esconde porque, como houve essa ruptura no universo, a gente perdeu a comunhão e ao invés da gente se agradar com a presença de Deus, a gente teme. Por exemplo, isso aconteceu comigo, eu me lembro perfeitamente. A primeira experiência que eu tive com a presença de Deus, eu orei para aquilo acabar. Eu orei a Deus para que Deus me deixasse. Eu falei, que isso, cara? De tão apavorado que eu fiquei. Porque eu não sabia que, de fato, Deus era um Deus vivo. Só sabia como nomenclatura, entendeu? Não era um cara blasfemo,
mas não tinha, por exemplo, esse nível de intimidade com Deus. E quando ele se manifestou no mesmo ambiente que eu estava, ou seja, adensou a presença dele, eu fiquei desesperado. Falei, isso tem que acabar o mais rápido possível, meu irmão. Entendeu? Foi tenso, uma experiência das mais tensas da minha vida, que foi a primeira vez. Então, desde esse dia, a gente tem medo da manifestação de Deus. E Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que você estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem. Aí já começou o jogo de empurra que a gente não se livrou dele desde então. A mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Traduzindo, problema de vocês dois aí. Eu tava de boa aqui, entendeu? Tava tranquilo. Se o senhor não tivesse feito mulher para mim, ou seja, vocês dois aí resolvem. Olha a sequência do que acontece. Verso 13. Perguntou Deus então à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: jogou na conta da serpente. A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, porque ela não tinha quem transferir a culpa, então sobrou para ela. Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Esse é o texto que eu quero concentrar minha atenção exatamente nessa hora. Vou continuar lendo, mas grave isso. Verso 15 é aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho. Elvis, quando veio, nos trouxe a grande comissão de que Jesus disse para que, enquanto nós fôssemos, pregasse o evangelho a toda criatura. Aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos, ao passo que aqueles que não crescem já estariam condenados. Observe o primeiro anúncio do evangelho, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem diz: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Isso aqui deveria ser um refrão assim, que a gente nunca deveria esquecer. Quando as calamidades, entre aspas, os desastres naturais nos acometem, geralmente a galera quer transferir uma responsabilidade. Ou é coisa de Deus, que está pesando a mão sobre alguém, é uma idiotice sem tamanho que a gente ouve, por exemplo, agora que a tragédia se abateu sobre os nossos irmãos do Sul, tem um bando de imbecis, que não tem outra palavra para classificar, dizendo, não, isso aí é Deus pesando a mão, porque lá há muita manifestação de religião afro, entendeu? Aí tem que ouvir um barulho desse ainda. Ou então vai jogar na conta do diabo. Mas as pessoas se esquecem, por exemplo, disso aqui: maldita é a terra por tua causa. De novo, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, ou seja, a ordem natural das coisas começou a ser corrompida, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva. Somente a partir da queda a mulher começou a ter nome, porque Adão era o nome do casal. E aqui já começou o problema para as nossas irmãs, porque quem nomeia tem domínio sobre, tem poder sobre. Por exemplo, os nossos pais. Nós não escolhemos os nossos nomes, por exemplo, quando a gente já estava grande, sabendo das coisas. Não, a gente recebeu esse nome e ficou por isso mesmo, porque eles tinham domínio sobre nós. Então começou exatamente aqui. Chamou Adão a sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Há uma nota de esperança aqui quando ele diz isso também. Então, tá, de certa forma, a possibilidade dessas duas interpretações. E o Senhor Deus fez túnica de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então Deus resolveu problemas dele, cobriu o pecado. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós. Há uma ironia aqui, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, Deus foi misericordioso, porque senão o mal seria pior. Nesse estado, você não pode ter mais acesso à árvore, senão você vai prolongar a desgraça.
Então, por isso, verso 23 diz que o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim com uma incumbência, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, desde esse momento, a raça humana perdeu o acesso à árvore da vida. Então, que Deus seja servido em acrescentar a sua bênção, a sua palavra. Vamos ter um tempo de discernimento para a gente descobrir como é que isso tudo se aplica à nossa vida, exatamente num dia como hoje, que a gente faz alusão ao Dia das Mães. Eu disse a vocês que eu quero conversar sobre como a Trindade escolheu a maternidade para salvar a humanidade, e aqui, nessa leitura que nós fizemos, a gente percebe, por exemplo, a profundidade que a Trindade traz para o significado da maternidade. Certamente vocês já me ouviram dizer que até então, até esse episódio, maternidade era tão somente um meio que Deus estabeleceu para a humanidade se multiplicar. Era tão somente isso. Mas a partir da queda, a Trindade conferiu maior profundidade à maternidade. Então ela reinventou a maternidade. Maternidade desde então passou a ser o meio de salvação da Trindade para a humanidade. Então, num dia como hoje, que a gente sabe, a gente já tem maturidade de compreender isso, o comércio está aí, ó, entendeu? De portas abertas, entendeu? Não respeita horário nenhum, porque os caras querem fazer o que eles sabem fazer de melhor, querem capitalizar, entendeu? Querem lucrar o máximo possível. Então a gente já tem a maturidade suficiente para saber que num dia como hoje, uma outra consciência precisa nos permear. Qual consciência? A consciência do Evangelho. A gente sabe que o Evangelho, de fato, é uma nova consciência. Então, a gente precisa saber que, antes de tudo, o Senhor estabeleceu uma aliança com as mulheres. É exatamente isso que ele disse no princípio. Então, nesse texto que eu li na íntegra com todos vocês, a gente percebe que nesse evento que a gente conhece como queda, ou a grande ruptura, a maior tragédia que já aconteceu no universo, nota que há uma tentação da mulher, e ela foi enganada. Então ela acabou pecando, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ofereceu também para o seu marido para que ele comesse. Aqui começou o nosso problema. Desde então a gente está desconfigurado, porque o nome da árvore era do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Que desde então a gente rompeu com o relacionamento de heteronomia e passamos para o relacionamento de autonomia. Agora sou eu e você, nós mesmos, em nós mesmos, é que vamos decidir o que é certo e o que é errado. Por isso é que quem já teve experiência, por exemplo, de sair das fronteiras, experimentar, por exemplo, aquilo que a gente conhece como choque cultural, já experimentou isso. Por exemplo, certas regras de moralidade não funcionam no outro lugar como funcionou para você. Por isso que é um problema, por exemplo, essa galera que fica pregando só moralidade, porque, mano, isso tem nada a ver com o evangelho. Porque moral é a lei da maioria. Se a maioria estabelecer que algo é moral, o será. Mas não significa que é conforme a vontade de Deus, porque a maioria que estabeleceu. Então precisa saber, mas quem é essa maioria que estabeleceu isso? Por isso que a gente tem esses embates, por isso que a gente tem esses choques. E isso é fruto do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde então, a gente está desconfigurado. O jeito mais simples que eu tenho de demonstrar isso, além do que eu acabo de dizer, é quando Deus fala, isso é bom, nós dizemos que é mal. E quando Deus diz, não vá por aí porque isso é mal, a gente diz que é bom. Por quê? Por causa da nossa desconfiguração. A gente comeu de uma árvore que não deveria comer. E desde então, a gente está absolutamente alienado de Deus e a lei ficou em nós. Então, nós somos autônomos. Entendeu? A gente é que decide. E isso tem implicações e sempre nos traz muito prejuízo. Então, quando a gente olha para esse texto de Gênesis capítulo 3, a gente percebe aqui o primeiro juízo da Trindade sobre a humanidade. Então, note que Deus deu uma sentença para a mulher. Primeiro ele fala acerca do desejo da mulher, que seria para o marido e ele o dominaria. Note isso. Segundo, diz que a dor seria extrema no parto, ou seja, que as dores da conceição seriam multiplicadas, então havia um certo nível de dor, porque algo para ser multiplicado precisa existir, mas só que ficou extremo. E só depois disso uma mulher então
teria um filho nos braços. Não há possibilidade de ter um filho de modo natural sem passar por esse processo. Agora, o que eu quero chamar de fato a atenção é para o inimaginável, o imponderável que aconteceu no verso 15. Imagina, o diabo fez o que fez, o holofote se liga sobre a mulher, o que ele pensa? Consegui, meu intento será realizado. Ele nunca poderia imaginar que a Trindade fizesse o que fez. Essa proclamação inicial do evangelho que eu disse a vocês, que os estudiosos chamam de proto-evangelho. Então, interessante no verso 15 que a gente nota que o Senhor tanto reconheceu, quanto dignificou e também honrou, por exemplo, a mulher. Ele conferiu profundidade ao significado da maternidade. Ele disse, dentre outras coisas, eu faço com você uma aliança, e o seu descendente destruirá a serpente. É interessante que quando a gente leu o texto de Gênesis, capítulo 3, fala que a semente da mulher, aqui também é algo para chamar a atenção, porque mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Então, tudo isso foi escrito dessa maneira para a gente ter o máximo de atenção. Cara, está acontecendo algo magnífico aqui. Então, o pacto de Deus, na verdade, é com as mulheres. O pacto da Trindade é exatamente com as mulheres. Então, note que o Senhor ele deu uma promessa também que a mulher seria redimida no filho que nasceria. Então, desde esse momento, todas as mulheres esperavam, por exemplo, ser a mãe do Salvador do mundo, principalmente a primeira mãe e o seu primeiro filho. Se você continuar lendo, você nota que no capítulo 4 eles já estão fora do jardim, já estão no mundo, literalmente, e o primeiro filho que nasce da concepção do casal é o Caim. E o Caim, ele achava que ele era o cara. Entendeu? Esse foi o problema. Por isso é que lá na frente deu aquela tretaiada com o irmão dele. Porque eu levei anos da vida assim para compreender o que estava escrito e eu não tinha notado. Porque algumas explicações que eu recebi bem no início assim da minha caminhada era que, você sabe, os dois foram por um culto, entendeu? Interessante isso, os caras vão pro culto, um sai morto do negócio. Falei, que troço doido, cara. Desde o princípio é assim. Desde o princípio. Desde o princípio a gente percebe que o pecado distorceu a nossa comunicação. Desde então a gente consegue falar uma coisa com os lábios que não é verdade no coração. Porque o Caim disse para o irmão dele, vamos ao campo. Mas ele não estava falando isso. Ele falou assim, vamos ali que eu vou te matar. Era isso que ele estava dizendo. E todos nós temos potencial para fazer isso todo o tempo todo. Nós mentimos. Nós falamos coisas com os lábios que não são verdade de fato no íntimo do nosso ser. Por isso é que Jesus diz, quando vocês orarem, entra no quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto. Porque verbalizar, a gente verbaliza o que a gente quiser. Sobretudo se a gente tiver condicionado ao ambiente, saber o que emplaca, entendeu? Saber fazer aquelas orações assim que todo mundo vai dizer amém no final. Você fica tentado a fazer isso. Mas num quarto de porta fechada, conversando com o Criador por pelo menos 1 hora, não precisa ser assim. Então, Abel e Caim compareceram à presença de Deus, e o texto sagrado, no capítulo 4, diz que Deus atentou para Abel e sua oferta. Está lá claro. Só que as pessoas não conseguem perceber o óbvio. A questão não era a oferenda, a questão é a pessoa. Então, o Caim já era assassino. Porque a questão, às vezes, que a gente pensa assim, ele se tornou assassino porque matou o irmão. Não. Ele matou o irmão porque ele era assassino. Então, quando ele compareceu na presença de Deus e Deus o rejeitou, ele estava dizendo assim, seu coração não está reto diante de mim. Por isso ele aceitou Abel e sua oferta, ao passo que Caim, a sua oferta, não aceitou e chamou ele para uma conversa de confrontação. Por que seu semblante descaiu? Traduzindo para hoje seria, qual foi? Está boladão por quê? Entendeu? Ele falou assim, resolva o que há para se resolver. Aí no texto hebraico diz que o pecado jaz à porta. A ilustração é como um animal feroz, próximo de você, esperando a oportunidade para te dar um bote. Entretanto, Deus diz assim, a ti, porém, cumpre dominá-lo. O que isso significa? Que a graça comum para todos os seres humanos da terra resistirem à maldade. Todos, de modo que todos, ainda que não conheçam a Deus, são indesculpáveis. Traduzindo, resolva o que há para resolver no seu coração. O que Caim fez? Exatamente o que eu disse há pouco.
vamos ao campo. Chegou lá, matou o irmão dele, como se nada tivesse acontecido. Deus o chamou novamente. Deus é assim, gracioso, chamou novamente. O que você fez? Onde está Abel, seu irmão? Qual a resposta? Matei. O que ele responde para Deus? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Português lindo, né? Século XVI. Quer dizer o seguinte, eu sou lá babysitter dele? O que ele estava dizendo na face de Deus? Cuidar não posso, só matar. Não melhorou em absolutamente nada desde então até hoje. Nos últimos anos, nós ouvimos aí aos quatro ventos, bandido bom é bandido morto. Camarada, para falar uma desgraça dessa, só estando possuído por um espírito de Caim. Só assim para falar uma besteira dessa. Porque há uma fraternidade universal. Então, por exemplo, aqui, olha a desgraça, foi o primeiro fratricídio, irmão matando irmão, desde esse momento. Então, qual era o segredo? Por que isso aconteceu? Porque o Caim achava que ele, de fato, era o salvador da humanidade. Só que a gente sabe que levou muito tempo para isso acontecer. Então, uma maneira que eu tenho ensinado a vocês para que leiam o Antigo Testamento sem errar é tendo uma percepção em mente. Qual? A partir do versículo 15. Deus quer entrar na história para fazer bem à humanidade. Esse é o segredo da leitura do Antigo Testamento. Deus quer entrar na história para fazer bem à humanidade. Simples assim. Se você lê com essa conotação, com essa perspectiva, não tem como errar. Você vai saber que o tempo todo Deus está cuidando da história. Por isso, aquela frase que as pessoas gostam de dizer, Deus está no controle. Aí a gente tem que dizer, da história da salvação. Porque se você só diz que Deus está no controle, alguém vai chegar e falar assim, mas por que está essa bagunça? Entendeu? Então, se você diz, Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. Então, tem louco para tudo, tem uns camaradas aí na face da terra que às vezes ousam objetar a Deus. Só que, Deus assim, ele é Deus, né? Ele é longânimo. Então, assim, para você irar a Deus, mas você tem que provocar muito. Mas tem hora que uma galera consegue. Esses que provocam a ira de Deus de tal maneira que chega um momento em que eles são tirados da história, eles perdem a possibilidade de continuar na história. Acontece, se você tiver olhos para isso, fala, opa, aquele ali atrapalhou bastante, entendeu? Tem uns camaradas na Terra que entram numa dessas, Deus fala, não, aí não. Se ele perceber que o projeto dele vai sofrer solução, os caras saem da história. Isso aconteceu, por exemplo, inúmeras vezes na história do povo de Deus. Quando você lê assim, você fala, entendi, porque o que está em jogo é o Messias chegar. Então, o adversário está sempre tentando objetar, só que ele não conseguiu. Então, quando eu digo que ele não conseguiu, a gente já chegou no Novo Testamento. Então, esse é o segredo. Se você lê com essa lente, você não erra jamais. Então, qual é a ideia que eu quero deixar para hoje? Que mãe é uma dádiva de Deus. Mãe é uma dádiva de Deus, é uma grande graça de Deus, por exemplo, na maternidade. Observe o que o apóstolo Paulo diz acerca das nossas irmãs. Ele fala assim, a primeira carta dele mesmo, a Timóteo, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz que a mulher ela pode ser preservada pela sua missão de mãe. Ele fala assim, Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada. Aqui já é uma confrontação para nós, seres humanos do sexo masculino. Quem foi enganado foi a mulher. O ser humano do sexo masculino fez besteira porque quis. Observe, Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada. Por isso caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, alguém pode pensar assim, tá, mas e as mulheres que não são mães? Tem resposta. Não é que a mulher que não experimente, por exemplo, a maternidade não seja mãe em plenitude. Entretanto, qual é a ideia do texto? É que a maternidade é o que preserva a condição da mulher com saúde no mundo. Por exemplo, imagina um mundo sem coração de mãe. Seria um inferno. Entendeu? Quem aguenta viver num mundo que não tivesse esse feeling que só mãe tem? Por exemplo, um mundo onde as mulheres não soubessem, não tivessem mais esse sentir materno, seria um abismo de inafetividade. Então,
É isso que nos salva, por exemplo, inseridos num contexto como nós estamos. Agora, note que há uma inimizade permanente, por exemplo, entre a mulher e a serpente. E há um agravante aqui também. Qual? Nós, seres humanos do sexo masculino. Eu nunca perco a oportunidade de dizer isso. Porque já há uma inimizade entre a mulher e a serpente, porque o pacto de Deus é com as mulheres. Então, o inimigo, primeiro, ele é inimigo das irmãs, das mulheres. E para piorar, ainda tem nós. Porque ao invés da gente fechar com Deus para proteger as irmãs, a gente fechou com o capeta. O que a gente fez com isso tudo? Qual o resultado prático disso? Em alguns lugares do globo, a vida das irmãs é um verdadeiro inferno, entendeu? Em alguns lugares. E é lógico que eu piorei, porque aqui no Brasil, entendeu? É ruim, mas é menos pior do que alguns lugares que eu já estive. Isso é horroroso, entendeu? Não deveria ser assim. Então é algo que a gente precisa sempre estar atento para a gente pedir todo tipo de perdão que é necessário, conforme a situação e a hora requer. Agora, a parte boa de tudo isso é que o Criador jamais se esquece da sua aliança. Então, o destino de toda mulher era ser mãe. A pergunta é, com qual finalidade? Para quê? Para dar descendência, por exemplo, a Israel. Até quando? Até que viesse o descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? A pergunta. É o Messias, é o Cristo que se revelou em Jesus de Nazaré, é o autor e o consumador da nossa fé, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o Salvador. Ele é a semente da mulher, ele é o esperado das nações, ele é o desejado, ele é o Messias. Então, é exatamente isso, por exemplo, que nos motiva a celebrar com grande alegria um dia como hoje, o Dia das Mães. E eu já vou adiantar algo que eu poderia dizer lá na frente, mas eu vou dizer agora. Por exemplo, quando o Elvis assumiu, ele disse assim, rapaz, me perdoem, porque eu esqueci que o dia era hoje. Eu vou te salvar, entendeu? Eu vou te salvar, estou te salvando. Eu estou te salvando. É assim, o que acontece? Alguns de nós não precisam de dias. Alguns de nós não precisam de dias, porque celebram isso todos os dias. Em que sentido? Reconhecendo. Beleza. Só que, às vezes, alguns de nós que não precisam de dias, às vezes a gente vacila do outro lado. Estava indo bem, mas a gente vacila. Exemplo. Quantas vezes você já se viu tentado, ou mesmo caiu em tentação de dizer, não sei para que precisa um dia disso. Tem vários dias. Não vou citar os dias, porque hoje é dia das mães. Mas tem vários dias, a gente fala assim, não sei por que precisa de um dia desse. Eu digo exatamente com base no que eu acabei de dizer há pouco, para que precisa de um dia desse. Esse mundo que a gente está inserido nele é controlado pelos homens. Esse é o problema. Então, precisa de um dia para a gente ver assim, se dá uma melhoradinha nos pensamentos. Afinal de contas, o pacto de Deus é com as mulheres. Eu me lembro a primeira vez que eu disse isso, né, cara? Aí tem sempre aquele assim, que por mais que você explique, por mais que você ore, peça para que Deus ilumine, mas o negócio não entra, é difícil. Aí um veio falar assim para mim, então por que o diabo persegue a gente? Aí eu tive que dizer o óbvio de Gálatas 4:4. Falei, irmão, o que está escrito aqui? O diabo nos persegue porque a gente nasceu de quem? A gente é perseguido depois. O problema dele é com a mulher. Porque desde que Deus estabeleceu que a maternidade seria o meio pelo qual ele chegaria aqui, imagina o desespero do capeta. Quando qualquer mulher ficasse grávida, porque ele não sabia. Ele não sabia quem. E agora? Qual desses aí vai acabar comigo? Então ele vai matar todo mundo. Olha isso, mano. O negócio é matar geral. Pegou a ideia? Então, nesse aspecto, nós somos perseguidos depois. Então, é bom que se estabeleça, por exemplo, um dia, para ver se a gente, assim, pelo menos uns 40 minutinhos, assim, pensa alguma coisa, é confrontado e pede todo tipo de perdão que é necessário. Então, por isso que a gente celebra com alegria o dia que a gente separou para se lembrar das mães. Então, não tem nada absolutamente que ver, por exemplo, nenhum constrangimento humano ou mercadológico, de modo algum. Tem que ver com consciência. Eu sempre digo a vocês que todas as vezes que a gente está reunido, refletindo, a gente sempre trabalha com fomento de consciência. E que consciência é essa que deve nos permear? Consciência do quê? Do que aconteceu exatamente na história, dessa intervenção divina para nos salvar, de como Deus elegeu as mulheres para isso. Então, por exemplo, houve uma jovem mãe a quem o Senhor também vocacionou para ser sua parceira. Quem é essa jovem mãe? Quem é essa mulher? Maria de Nazaré, esposa de José. Foi uma parceira magnífica da Trindade. Então, quem é Maria? Maria é a nova Eva.
é a mãe fértil de toda a humanidade. Qual é o ensinamento que a gente depreende daqui? Que a maternidade tem salvado a humanidade desde tempos perdidos na memória. Então, quando a gente pensa sobre mãe, a gente está pensando acerca dessa eterna parceria com a Trindade. Então, o Senhor tem contado com mulheres em todas as culturas, em todas as nações ao redor do globo, especialmente entre o seu povo. Com qual finalidade ele faz isso? Única e exclusivamente para redimir a humanidade. Aí eu cheguei onde o Elvis nos deixou. Viu que legal? Entendeu? Está redimido, irmão. Entendeu? Cheguei exatamente ali, porque eu disse, como é que a gente lê o Antigo Testamento? Sabendo que Deus tem um propósito na história para o bem da humanidade. No dia em que Jesus nasceu, o projeto fechou. E quando ele disse na cruz, está consumado, de fato está. Então agora inverteu. Se antes, no Antigo Testamento, Deus tinha um propósito na história para o bem da humanidade, agora inverteu. Agora Deus tem um projeto, um propósito na humanidade para o bem da história. Em que sentido? Deus não quer que a história termine em maldição. Então, para que isso se efetive, é o texto que Elvis nos apresentou nessa manhã. Nós, enquanto estamos percorrendo a criação, nesse nosso gerúndio existencial missional, a gente leva essa criança, que é o Evangelho, para todas as nações. Aí elas terão possibilidade de serem iluminadas, corrigirem as suas rotas e a história vai dar bom no final. Simples assim, porque o Evangelho é Jesus de Nazaré. É essa criança que a gente leva para todo mundo. Porque os caras estão esperando por isso. É lógico, claro e evidente, o Elvis disse bem, infelizmente, por várias máculas que o cristianismo deixou, a gente vai ter mais trabalho. Porque as pessoas acabam associando o nome Jesus ao cristianismo. E cristianismo não tem nada que ver com fé cristã, nada que ver com o evangelho. Então leva mais tempo para as pessoas compreenderem de fato quem é o Jesus do evangelho. Porque às vezes elas só conhecem o Jesus nomenclatura do cristianismo. Esse que, por exemplo, fez com que os caras atravessassem oceanos para oprimir o povo. Onde os caras chegaram só levaram desgraça. Entendeu? E talvez eu tenha sido muito duro, carregado nas tintas, tenso, entendeu? Horrível isso. Leva mais tempo, porque aí há muito preconceito para ser vencido. E o problema do preconceito, você sabe, é que ele obscurece a percepção. Aí já era. Leva muito tempo. Se não houvesse cristianismo, Jesus seria irresistível, porque todos os seres humanos na face da terra carecem do que Jesus é e tem para oferecer. Só que quando fala Deus, Jesus, todo mundo já bota um pé para trás. Porque até o cara dissociar Jesus do cristianismo leva muito tempo. Então, nessa parceria da Trindade com a humanidade através das mulheres, Deus ele estabeleceu desse modo. É como se ele dissesse a cada mulher: dê-me o seu ventre. Depois ele diz assim, quando os filhos nascem: cuide dos meus filhos. Interessante isso, cuide dos meus filhos. Aqui eu digo algo. Inúmeras vezes eu vi algumas irmãs dizendo assim: eu colocar filho nesse mundo? Aí, né, ficava aqui, não tá só falando, não me perguntou nada. Uma vez a pessoa me perguntou: o que você acha disso? Eu falei: olha, o negócio é o seguinte, eu entendo. O negócio aqui é tenso mesmo, entendeu? Minha barba não tá branca, não é à toa. E olha que eu sou pai, entendeu? Sou pai. Me sinto até um tanto quanto constrangido de falar sobre as mulheres. Eu, entendeu? Que sou pai, sou homem. O negócio é tenso. Agora, um aspecto positivo é o seguinte: todas as vezes que uma criança nasce nesse mundo, é uma comunicação potente de Deus para nós. Significa que ele continua acreditando na humanidade. Porque o dia que parar de nascer criança, aí a gente pode encomendar nossa alma, que aí deu ruim. Entendeu? Enquanto há crianças nascendo, significa que há esperança. Ou seja, tá vendo essa sorte de caos, de problema que a gente tem? Então, um dos nossos filhos pode ser a resposta de Deus a tudo isso. Por isso é que eles estão sempre conosco. Por isso que a gente os instrui. Por isso que Deus conta com as irmãs também nesse sentido. Dê-me o seu ventre, cuide dos meus, ensine-nos a me amar assim como vocês me amam. E também transmitam meu amor como só uma mãe consegue transmitir. Aí foi o Pedro Gabriel que falou sobre isso logo no início. Aí eu fiquei vibrando aqui, eu falei: é exatamente isso. Só as mães conseguem transmitir.
Talvez a razão pela qual nós sejamos tocados de modo tão universal pelo amor de nossa mãe, seja porque ele se assemelha muito ao amor do Salvador. Amor de mãe é um amor incondicional, entendeu? É tenso isso, por exemplo. Bendito seja Deus, até agora, de todos os anos que eu estou na face da terra e sob o sol, nunca fiz minha mãe chorar de tristeza por mim. E quero continuar, se eu puder descer à sepultura assim, ficarei feliz. Minha mãe nunca chorou de desgosto por mim. De alegria, quero crer que sim, mas de desgosto não. Entendeu? Tensa esse negócio. Então, mesmo assim, não fazendo isso de modo proposital, deliberado, já houve momentos em mim que eu me constrangi, entendeu? Pensando assim, como minha mãe me amava e eu não estava na altura daquilo ali não, porque o amor dela em relação a mim era incondicional. Ou seja, não tinha nada que ver com o que eu fazia, porque eu sei que em alguns momentos eu aprontei. Eu sei que ela não sabe e deixa do jeito que tá bom. Você não precisa falar agora, né? Essa altura, perto de completar 83 anos, vou chegar então, mas sabe o que é? Desnecessário, né? Então é por isso que a gente se sente tão tocado pelo amor de mãe, que ele é muito parecido com o amor do nosso Salvador por nós, que é esse amor incondicional. Então você perceba que há uma influência e um poder eterno na maternidade. E eu caminho exatamente para a nossa conclusão dizendo o seguinte: a gente está com o texto bíblico na mão e a maneira como eu leio e procuro ensinar a todos que me dão o privilégio da audiência é que a gente deve ler o texto sagrado sempre retirando dele o máximo de sabedoria que a gente consiga e transformando tudo isso em cosmovisão, ou seja, uma maneira de enxergar a realidade. Então, na ótica da fé cristã, o Dia das Mães, para nós, não tem nada que ver com a data do mercado e nem mais um evento comercial. Pelo contrário, porque o Evangelho é que dá o sentido de todas as coisas. Então, Dia das Mães para nós é uma celebração consciente de que o Criador estabeleceu um pacto com as mulheres, com quem pôde contar ao longo da história. E é por isso que nós estamos salvos, estamos sendo salvos e continuaremos assim. Então, nessa manhã, como é que tudo isso que a gente teve a oportunidade de conversar por esses breves momentos se aplica à nossa vida? Interessante, essa palavra mãe, uma palavra tão curta, mas tão repleta de sentido, tão repleta de significado. Alguém sabiamente diz que mãe é o nome para Deus nos lábios e corações das crianças. Então, mãe, na verdade, é uma obra de arte, entendeu? Mãe é uma obra de arte. Então, felizes são os filhos que ainda têm a sua mãe viva, felizes são os filhos que têm, por exemplo, uma mãe sábia, uma mãe que teme a Deus, uma mãe que é mestra do bem. Felizes são os filhos, por exemplo, que têm uma mãe que ama o Senhor, porque mãe, na verdade, é uma dádiva, mãe é um dom da Trindade. Felizes, então, são os filhos que ouvem a instrução da mãe e seguem o seu ensino, porque você sabe que na Escritura, ouvir não é escutar, ouvir é obedecer. Então, bom é quando a gente tem uma mãe desquilate, que nos instrui, e a gente dá ouvidos ao que as nossas mães nos falam. Eu comecei dizendo, felizes aqueles que têm as mães vivas, porque alguns de nós já tiveram as suas mamães convocadas à eternidade. Então, para esses, entre nós e também aqueles que vão me ouvir no futuro, em alguma mídia, felizes também são os filhos cujas mães já partiram para a eternidade e eles guardam, por exemplo, na memória só coisa boa. Por exemplo, o último sepultamento que eu fiz, eu procurei honrar a memória de uma irmã que eu tinha na conta de mãe também, que foi a dona Maria Santos, e eu falei exatamente isso, que Deus pudesse preservar em nós as melhores memórias. Por exemplo, eu participo de inúmeros sepultamentos, já falei isso com a Aline assim em casa, conversando, sei lidar com a situação, mas tem uma coisa que eu não faço, nunca coloquei a mão no cadáver, nunca, e espero também não colocar. Por quê? Porque aí é muito para mim, entendeu? Não quero ter essa memória. Tem certas coisas que não vejo, entendeu? Prefiro não ver. Por exemplo, o sepultamento do nosso irmão Luan, não vi. Foi um dia extremamente delicado por tudo que estava acontecendo, por tudo que estava sendo envolvido. Eu falei, não,
Aí tudo tem um limite, cada um tem colocar a mão, não coloca, porque eu não quero ter essa memória. Essa eu não quero ter, entendeu? Estou acostumado com coisa quente, não sei como é e não estou querendo saber. Então, nesse sentido, que as memórias boas possam ser preservadas em nós. Então, quero caminhar para o fim, eu quero dizer ainda uma última coisa e a gente encerra com uma palavra de oração. Eu fiz a minha crítica que não podia deixar passar, né? Entendeu? Falei que é uma data que todo mundo vai procurar capitalizar ou capitalizar, como queira. Mas se você, por exemplo, tem meios de comprar um presente para sua mãe, isso é absolutamente legítimo. Porém, saiba que o maior presente que você pode dar é honrá-la. Honra teu pai e tua mãe, entendeu? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar significa pesar, ponderar. Traduzindo, a minha mãe, vocês já ouviram aí quantas vezes eu cito Senhora Santa minha mãe? Ô minha mãe, rapaz, é Deus, ó minha mãe, ô minha mãe, rapaz, que é isso? Entendeu? Então, assim, vou falar com ela quando aqui terminar, vou vazar, vou dispensar vocês pra gente vazar todo mundo, entendeu? Ficar todo mundo feliz. E vou falar com ela ainda hoje, mas eu sei que o maior presente que eu posso dar a ela é honrá-la. Ou seja, se eu conseguir chegar onde ela chegou, eu sei que eu tô bem. Entendeu? Por exemplo, um dia desse aí, meu filho Noah me manda na lata assim: pai, como é que a sua mãe fez 2 casas? Aí eu tive que responder para ele: meu filho, estou tentando entender isso até hoje. Com salário mínimo, 2 casas. 2 casas. Entendeu? Em 1 hora de almoço, ela conseguia ir em casa, me dar banho e me levar na escola. Não sei como é que faz um negócio desse, cara. Entendeu? Então, assim, se eu conseguir chegar onde ela chega, já tá bom. Se eu passar, aí eu já nem sei. Honrar é isso. Você pega o melhor exemplo, coloca como parâmetro e vai. É lógico que tem um exemplo negativo. Eu sei disso também, porque alguém pode me ouvir fora desse contexto aqui, no futuro, e falar, pô, mas nada disso se aplica, porque você não sabe a mãe que eu tenho. Tem isso também. Por isso que honrar é pesar, é ponderar. No caso de um exemplo negativo, você faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Você olha e fala assim, tá aí um bom jeito de não se viver. Faça tudo ao contrário. Por quê? Nós não estamos fadados a repetir caminhos. Esse é o segredo da vida, porque senão a gente teria uma boa desculpa. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, sou assim por causa da minha mãe. Não. Você é assim porque você quer ser assim, você é assim porque você não quer ter esperança. Quem não tem esperança nem precisa ter coragem, é só deixar do jeito que está para ver como é que fica. Então, o melhor presente que a gente pode dar às nossas mães, de fato, é honrá-la. Então, é possível que nós tomemos exatamente agora uma decisão de ser o melhor presente para a nossa mãe. Então, a gente pode demonstrar esse amor às nossas mães, de modo que nesse dia especial a gente possa celebrar e honrar as nossas mães. Então, eu quero terminar bem dizendo a todas as mães que estão presentes, as mães futuras, né? As mães futuras, todas as mães da comunidade, entendeu? A começar, senhora, minha esposa, entendeu? A Aline. Não, vai mais forte aí, gente. Vai emplacar, né? E eu me lembrei, assim, enquanto eu me preparava para conversar com vocês sobre isso, me lembrei de todas as mães dos meus amigos, assim, sobretudo a galera que anda de skate, entendeu? Tinha galera que não anda de skate também, representada, por exemplo, pela mãe do Ganso, assim. Então, todas as mães que me acolheram desde que eu tô na rua, e isso começou com 5 anos de idade. E olhando para trás, assim, eu vejo o quanto elas foram carinhosas comigo e, de fato, assim, me tinha na conta de filho, entendeu? Então, não vou citar nomes porque são vários, e nessa de citar, vai que eu esqueço um, não seria legal. E eu fecho de fato falando sobre senhora minha sogra. Por quê? Vocês veem assim que eu falo, tal, tem coisas sobre bem-humorado, mas eu nunca fiz e sei que nunca precisarei, por exemplo, fazer uma piada de sogra. Porque todo mundo faz as piadinhas assim, eu não tenho isso, cara. Entendeu? Por quê? Eu convivo com a mãe da Aline, que se chama Lucy, desde 1999, entendeu? Então são exatamente 25 anos e eu me dei conta de que eu convivo com ela mais tempo do que não convivi. Entendeu? Mais tempo. E durante muito tempo da minha vida, assim, nos momentos bem difíceis, por exemplo, sobretudo quando minha mãe já não mais estava aqui, ela foi mãe para mim e continua sendo até exatamente hoje. Então, gostaria de honrá-la também nesse sentido.
Então é isso, vou chamá-los para uma palavra de oração. Pai nosso, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo nosso tempo, por esse espaço que o Senhor nos concede de reflexão, obrigado por tudo quanto a gente pôde aprender, obrigado pela possibilidade de separarmos no calendário um dia para celebrarmos as nossas irmãs, nossas mães, as nossas esposas que são mães dos nossos filhos. Nós suplicamos, Pai, que esse discernimento possa encontrar solo fértil em nós, de tal maneira que, uma vez que a gente compreenda de fato, com efeito, que o teu pacto é com as nossas irmãs, que a gente possa se aliançar contigo para bem proteger as nossas irmãs, de tal modo que elas sempre, em nossa presença, se sintam seguras. Suplicamos que a tua bênção esteja sobre todas as nossas irmãs, as mães, que nessa hora nós temos conosco. Suplicamos assim, em nome de Jesus, que também nasceu de mulher, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. É isso.